Pessoal, então, esse capítulo vai ser, tem o título, né, de Usando a Bioinformática, vão ser noções básicas mesmo de dados, né, de bioinformática de interesse na biologia molecular. É um capítulo que alguns de vocês já devem dominar algumas coisas, mas tem algumas coisas novas e interessantes que eu andei buscando. Bom, como eu disse anteriormente, nosso site de referência é o NCBI, certo? Dentro desse NCBI, ele está em constante mudança. Uma das coisas que chamou a atenção e recentemente é muito interessante observar é o Clinical Trials. O que é isso? Então, são alguns medicamentos que estão sendo desenvolvidos que nos Estados Unidos estão em fase de teste. Então, ao clicar aqui, ó, por exemplo, eu joguei, você cai nessa página que é uma página americana. Então vamos supor, você está testando um medicamento ou quer saber sobre o medicamento que está em fase de teste. Quando você entra nessa página, você tem acesso a saber em que fase ele está. Nesse exemplo aqui, então, nós usamos o ácido gástrico, mostrando que ele está tendo um teste, né, como suplemento alimentar. E no Brasil também temos essa página. Na página do Brasil, essa aqui, ensaiosclinicos.gov.br, e o mesmo procedimento. Lembrando que atualmente, para você fazer ensaios clínicos, você precisa se cadastrar e depois da aprovação do COEP, fazer o upload aqui dos detalhes. Então, aqui tem alguns dados, né, de quais são os trials que estão rodando no Brasil. E para a Europa, a gente tem um registro diferente, que é esse aqui, que você faz a mesma coisa. Então, esses ensaios são bastante interessantes para ter noção de uma droga que está para ser desenvolvida, que está já em fase quase de teste, né? Ou seja, já está em fase de teste humanos, para quando você for propor um estudo, alguma coisa, você ter noção de onde o seu estudo vai ter que entrar. Bom, o clássico desse banco de dados, então ele é o banco de dados do Centro Americano de Biotecnologia, né? Ele reserva algumas coisas interessantes. Então, quando você entra com a palavra, que é uma doença radicular cística, é um termo, né? Cisto para cisto radicular. Então, a primeira linha de resposta são o que tem na literatura. Então, PubMed é uma base de indexação, né? Conhecido também como Medline. E aqui embaixo tem o PubMed Central, onde todos os artigos estão disponíveis de graça. Alguns livros estão disponíveis com o mesmo tema. E aqui é interessante que a gente tem também um Ontology, que eu vou explicar já já, né? Que é os termos, e outros livros. Bom, então o que é essa Ontology Indexing? Então, isso aqui são os títulos médicos de índice, né? Que é para você procurar a palavra. Então, vamos supor que você não tem uma noção. A hora que você joga ali, ele vai te falar rapidamente o que é, né? Então, é um crescimento epitelial de fluido associado à inflamação. E aqui tem mais alguns headings que você pode procurar. Interessante que tem outros nomes, né? Bom, tem a parte do Health, onde nós temos o PubMed Health, mostrando a efetividade clínica de algumas drogas e tal. Link para a genética médica, né, da literatura. Genótipos associados, variações do genoma, associações com doenças em homem ou animal. Esse termo é o mais adequado para mostrar isso. Vou mostrar mais para frente, assim como organismos. Aí aqui aparecem algumas sequências de nucleotídeos. Essas ferramentas são mais moleculares, que serão abordadas no segundo momento. Okay? Mesma coisa, genoma, epigenoma, né? Variação de nucleotídeo único, gene, proteína, químico, via. Bom, então
aqui eu vou mudar minha pergunta para ficar mais interessante. Quando eu jogo um gene, eu já tenho um gene para procurar. Ele vai me dar algumas respostas no PubMed Health. Mas como que eu vou usar as ferramentas, por exemplo, para eu saber qual gene seria interessante para mim? Olha, a pergunta é simples. Primeira coisa, geralmente vocês vão atrás, a pessoa que não é muito experiente, ele vai atrás da doença. Eu quero estudar a doença tal. Tem algum gene a ver? Então, a minha indicação é que vá primeiro no GeneCards, que é um outro gene, banco de dados bem interessante, né? Está aqui o endereço, desculpa. Quando você joga cisto radicular no GeneCards, vai aparecer uma série de genes aqui que podem estar associados. Depois você pega o gene, volta no MCBI, joga o nome do gene e vem nesse hominho aqui, ó, conforme está mostrando. A hora que você vem aqui, você cai nessa página que tem um tanto de resultado, que eu estou procurando esse aqui. Quando eu jogo aqui, o que acontece? Ele me explica o gene, o que é, quando foi clonado, quem descobriu. Então são informações muito interessantes, básicas, quando você já tem um gene em questão. Minha estratégia seria, eu quero estudar gene associado com uma doença. Então a primeira coisa, pega a doença, joga lá, descobre quais são os genes possíveis e aí você começa a fazer a busca na literatura. Bom, outra coisa interessante é isso aqui, é o nucleotipo. Então, para eu saber a sequência do gene, valendo a pena, que é importante você marcar humano, se você estiver estudando humano, né? Porque são vários organismos, então você joga o nome do gene, quando você marca humano, isso aqui o MCBI já te dá, você vai pegar a sequência do gene e lá embaixo você tem a sequência dele. Uma alternativa para esse site é o Vega, que é muito interessante, porque ele é muito simples de mexer. Então aqui ele já tem qual genoma que você quer trabalhar, ou você pode escolher aqui. Aqui você digita o termo de busca, né? Eu corrigi aqui na outra, lá que fosse HIF, mas HIF com A. Quando você, Então, quando você joga, já tem esse resultado aqui logo de cara. Aqui, perceba que aqui é transcrito. Então, eu estou procurando gene, DNA, está aqui. Clicou, você cai nessa página. Ele vem com algumas sinonímias, algumas coisas explicando alguns troços. Perceba que aqui à esquerda tem uma série de opções. Quando eu clico em sequência, a grande vantagem desse site é que ele me mostra os exons, ou seja, o que vai ser transcrito em vermelho aqui, tá vendo? Então, o que está em branco, sem estar marcado, é intron. Bom, uma vez que eu já mostrei para vocês como que a gente acha qual gene está associado com a doença e como é a estrutura desse gene, a pergunta é, será que esse gene está associado a outro gene? Para isso, tem um site que se chama String, que é hiper interessante. Então, por exemplo, você joga o gene seu alvo lá, principal, né? Ou tem chance de marcar múltiplos genes, ou seja, um grupo de genes que você trabalha. E esse site ele vai te dar, esse é um banco de dados, ele vai te dar baseado no contexto genômico, na expressão, na co-expressão ou no PubMed, possíveis genes candidatos associados a esse gene ou essa via que você escolheu. Então aqui eu fiz uma busca simples lá, né, digitei HE com alfa, escolhi o organismo mais uma vez, quando eu clico eu tenho esse resultado. O interessante desse resultado é o seguinte, perceba que aqui embaixo eu tenho várias opções dessa via aparecer. Por exemplo, se eu clicar aqui em ações, essa via vai me mostrar quem aumenta quem diminui quem não tem muita interação com quem. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui embaixo eu tenho informações e parâmetros que eu vou mostrar com mais detalhe depois. E aqui eu tenho um score que é baseado em várias coisas, em ligação, né, em fenótipo, e aqui as evidências. Então, cada gráfico desse que eu escolho, eu tenho uma possibilidade de visualização melhor. Essa informação de parâmetro, eu posso escolher quais as informações do banco de dados que eu quero selecionar.
Por exemplo, se é fusão, se é vizinho, se é coexpressão, se é só experimento, se é banco de dados. Aqui eu escolho o score. É interessante que seja acima de 0,9, que são scores de ligação com altíssima confiança. Quando você quer categorizar em vários grupos de dados, você baixa esse score para 0,4. E aqui você limita o número de interações que você quer, ok? Aqui, ó, eu aumentei as interações clicando nesse botão, é a mesma via. Quando você vem e clica aqui em mais, define os parâmetros, ele pode aumentar ou menos, diminuir o número de interações que você vai ver. Então aqui eu fiz uma com muitas interações, aumentei, né, até 50. E depois aqui eu diminuí, mas coloquei a função, tá vendo as setinhas? E lá no site tem a indicação de que cada seta significa, ok? Outra coisa hiper interessante desse site, que quando você clica na bolinha, igual por exemplo eu cliquei no gene aqui no ARMT, ele te explica o que o gene funciona e te dá o link pro Vega. Bom, pessoal, então isso é o básico, né? Do básico da bioinformática. Basicamente são as informações que vocês vão necessitar para ter o mínimo de conhecimento e de acesso a qualquer gene, né? E então é isso aí. Acho que agora é treinar. Não adianta nada ficar vendo as aulas e não treinar. Tem que entrar no site e mexer nele todo, até porque ele se atualiza com frequência, ok?